são estes mesmos átomos esféricos que produzem também o repouso. Como fariam? É difícil dizer, ou mesmo impossível. E não é, de todo, assim que a alma parece mover o animal, mas sim mediante algum tipo de escolha e pensamento. O movimento por natureza e por acidente, segundo a proposta de Platão no Timeu. Aristóteles diz que no Timeu, Platão fala que é do mesmo modo que o Timeu explica, da perspectiva da física, que a alma move o corpo, por estar ligada ao corpo, ao mover ela mesma, move também aquele. Depois de ter composto a alma a partir dos elementos de ter e de a ter dividido de acordo com os números harmônicos, de maneira que ela possuísse sensação congênita da harmonia e que o universo se movesse com movimentos harmônicos, o demiurgo, é o deus platônico, encurvou a linha reta num círculo, tendo dividido a unidade em 2 círculos que se interceptam em 2 pontos. Dividiu ainda um destes em 7 círculos, de modo a que as revoluções do céu coincidissem com os movimentos da alma. Agora o Aristóteles vai fazer uma discussão da proposta sobre o movimento por natureza e por acidente. Ele vai discutir isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, não é correto afirmar que a alma é uma grandeza. É claro que o que Platão quer dizer no Timeu é que a alma do universo é algo do tipo daquilo a que chamamos entendimento. Não certamente como a alma perceptiva nem como a apetitiva, pois o movimento desta não é circular. Mas o entendimento é uno e contínuo, como também o pensamento é. Este identifica-se com os pensados, cuja unidade se deve à sua sucessão como a do número, não como de uma grandeza. Por isso, não é dessa maneira que o entendimento é contínuo, ou de fato não tem partes, ou é algo contínuo, mas não como uma grandeza o é. Além disso, como entenderá, sendo uma grandeza? Com qualquer uma das suas partes. Mas as partes percebidas no sentido de uma grandeza ou de um ponto, se deve chamar parte a isto, se entender efetivamente como uma parte percebida no sentido de um ponto, existindo os pontos numa quantidade infinita, é óbvio que o entendimento nunca os percorrerá até o fim. Já se entender como uma parte percebida no sentido de uma grandeza, entenderá o mesmo vezes e vezes sem conta, quando manifestamente o pode fazer apenas uma vez. Ora, se para a alma é suficiente contatar com uma parte qualquer, por que é que precisa de se mover em círculo ou de ter, de todo, uma grandeza? Se para entender é necessário, contudo, que contate com todo o círculo, de que significado se reveste o contato com as partes? Além disso, como entenderá o divisível mediante o que não tem partes, ou o que não tem partes mediante o divisível? O entendimento será necessariamente o referido círculo, pois o movimento do entendimento é que é o pensamento, e o do círculo é a revolução. E se o pensamento é, com efeito, um movimento da revolução, então o entendimento será o círculo do qual uma revolução desse tipo é o pensamento. E o que estará sempre a entender? Pois algo terá de estar sempre a entender, se de fato a revolução é eterna. Ora, há limite para todos os pensamentos práticos, pois todos existem em vista de outra coisa, enquanto os teóricos são delimitados do mesmo modo que os seus enunciados. Ora, todo enunciado é uma definição ou uma demonstração. As demonstrações partem de um princípio e possuem, de algum modo, um fim. O silogismo ou a conclusão. E mesmo que não alcancem um fim, não regressam de qualquer modo ao princípio. Vão assumindo sempre tempos médios e extremos, avançando em linha reta, ao passo que o movimento de revolução regressa ao princípio. Todas as definições são também limitadas. Além disso, se a mesma revolução se dá repetidamente,
o entendimento também terá de entender o mesmo repetidamente. Mas o pensamento parece consistir em certo repouso e paragem, mais do que em movimento. E o mesmo se pode dizer do silogismo. Além de que, o que não é fácil, mas se forçado, não é feliz. Assim, se o movimento não é a essência da alma, a alma mover-se será contrário à sua natureza. Acrescente-se que deve ser penoso para a alma estar misturada com o corpo sem poder libertar-se dele. Por isso, tal deve ser evitado. Se de fato é melhor para o entendimento não estar unido a um corpo, como habitualmente se diz e merece largo acordo, mas não fica claro o motivo pelo qual o céu se move em círculo, pois a essência da alma não é a razão de mover-se em círculo, e por acidente que ela se move, dessa maneira. Nem é o corpo o motivo, antes seria a alma, de preferência este, nem sequer se diz, além disso, que tal é melhor. Ainda assim, o Deus deve ter feito a alma mover-se em círculo, por ser melhor para ela mover-se do que estar em repouso, e mover-se dessa maneira e não de outra. Ou seja, a discussão dele é bem complexa. Agora ele vai começar a comentar uma relação entre o corpo e a alma. Então vamos lá. Há, contudo, algo de absurdo, tanto nesta doutrina, quanto na maioria das doutrinas acerca da alma. Põe em contato corpo e alma, e introduz a alma no corpo, sem especificar melhor por que motivo e como é que o corpo se comporta. E isso, no entanto, há de parecer necessário, pois deve-se a essa comunhão o fato de um produzir afecções e o outro ser afetado, um ser movido e o outro movê-lo, sendo que tal interação não se verifica entre coisas ao acaso. Esforça-se apenas, todavia, por dizer que tipo de coisa é a alma, acerca do corpo que a acolhe. Nada mais define, como se fosse possível, de acordo com os mitos pitagóricos, que uma alma, ao acaso, se alojasse em qualquer corpo. É que cada coisa parece possuir forma específica, quer dizer, estrutura. Eles exprimem-se, no entanto, como se dissesse que a técnica do carpinteiro se alojou nas flautas. É preciso, pois, que a técnica use as suas ferramentas e a alma o seu corpo. Agora ele vai falar da alma como harmonia e número. Será abordada a inconsistência da teoria segundo a qual a alma é uma harmonia, análise das consequências e se a alma não pode mover-se. Há um retorno do problema do movimento da alma e falará sobre a alma como número que se move a si mesmo, ou seja, a menos razoável das doutrinas. Então vamos começar por a alma harmonia. Foi-nos transmitida uma outra opção sobre a alma, convincente para muitos e não inferior a nenhuma das já referidas, e que além disso teve de prestar contas como perante juízes em discussões havidas em públicos. Uns dizem, pois, que a alma é uma harmonia, porque uma harmonia é uma mistura e uma composição de contrários, e o corpo é composto de contrários. No entanto, embora a harmonia seja uma certa proporção ou uma composição das coisas misturadas, a alma não pode ser nenhuma dessas coisas. Além disso, mover não é próprio de uma harmonia. Ora, é esta característica em especial que todos, por assim dizer, concedem à alma. É mais adequado chamar a harmonia a saúde e, de uma maneira geral, as virtudes corpóreas do que a alma. Isso torna-se mais claro se tentar atribuir a certa harmonia as afecções e as funções da alma, pois será difícil conciliá-la com estas. Para mais, se dizemos harmonia, tendo em vista dois sentidos distintos, em sentido primário, designa a composição das grandezas que possuem movimento e posição, quando se combinam de modo a não admitir uma coisa do mesmo gênero, e no outro sentido, derivado do primeiro, a proporção das coisas misturadas. Não é razoável aplicar a alma a qualquer um deles,
que a alma é uma composição das partes do corpo, isto é muito fácil de refutar. São muitas as composições das partes e elas compõem-se de diversas maneiras. De que coisa, então, ou de que forma teríamos de admitir que o entendimento ou a faculdade perceptiva ou desiderativa são uma composição? É similarmente descabido que a alma seja a proporção da mistura, pois a mistura dos elementos não tem a mesma proporção da carne que nos ossos. Daí resultaria haver muitas almas e por todo o corpo, se de fato, por um lado, todas as partes do corpo são compostas de elementos misturados, e por outro, a proporção da mistura é a harmonia, ou seja, a alma. Aí Aristóteles vai falar sobre o movimento, ele vai continuar falando do movimento, vai dar uma continuidade, ele vai retomar o movimento que ele falava anteriormente. Vamos lá. Mas por acidente pode mover-se, como dissemos, e mover-se a si mesma. Pode mover aquilo em que a alma está. E isso pode ser movido por ela. De outra maneira, no entanto, a alma não pode mover-se espacialmente. Poderíamos, com maior propriedade, questionar-nos se a alma se move, tendo em atenção os seguintes fatos. Dizemos que a alma se entristece, se alegra, sente confiança, se amedronta e ainda que se encoleriza, percepciona e discorre. Ora, todas essas coisas são consideradas movimentos. Vocês veem a ideia de movimento, né? Tudo isso, essas afecções também são consideradas movimentos. O que poderia levar-nos a achar que a alma se move? Mas isto não é necessariamente assim. Se entendermos que, sobretudo, entristecer-se, alegrar-se ou discorrer são movimentos, que cada um ser movido e que o mover-se se dá por ação da alma, por exemplo, encolerizar-se ou ter medo são o coração a mover-se de certa maneira, e discorrer é, similarmente, aquele órgão ou um outro a mover-se, que destas afecções, algumas dão-se por deslocação dos órgãos movidos, outras por sua alteração. De que natureza são e como sucedem é outro assunto. Dizem que a alma se encoloriza dizer que a alma se encoloriza é como se dissesse que tece ou constrói. Seria melhor, sem dúvida, não dizer que a alma se apieda, ensina ou discorre, mas sim o homem com a sua alma. Tal não significa que o movimento exista na alma, mas sim que umas vezes termina nela, noutras partes dela. Por exemplo, a percepção sensorial parte de determinados objetos, enquanto a reminiscência parte da alma para os movimentos ou vestígios de movimento nos órgãos sensoriais. O entendimento, no entanto, parece ser, na origem, uma certa substância que existe e não estar sujeita à corrupção, pois, caso pereça, será, acima de tudo, pelo enfraquecimento na velhice. Acontece, porém, como no caso dos órgãos sensoriais, se um ancião arranjasse um olho apropriado, veria como um jovem. A velhice não se deve, consequentemente, ao fato de a alma ser afetada de alguma maneira, mas sim ao fato de ser afetado aquilo em que ela está, como é o caso da embriaguez e das doenças. O entender e o contemplar parecem com a destruição de algum outro órgão interno, mas o entendimento é, em si mesmo, impassível. Discorrer, amar ou odiar não são afecções daquele, mas daquilo que o possui, enquanto seu possuidor. Por isso, perecendo aquele, nem se recorda, nem se ama. É que tais afecções não eram dele, mas sim de algo comum que pereceu. Já o entendimento é, sem dúvida, algo mais divino e impassível. Fica claro, a partir destes fatos, que a alma não pode mover-se. E se não se move de todo, é evidente que não se move por si mesma. A gente já vê que começa a se montar uma tese aristotélica sobre o tema. Agora ele vai falar sobre a alma número. De todas as perspectivas apresentadas, a menos razoável é a que afirma ser a alma um número que move a si mesma. Aos defensores desta hipótese sobrevém a partida
impossibilidades decorrentes não só de a alma se mover, mas também específicas da afirmação de que ela é um número. Pois, como se deve considerar que uma unidade se move? E movido pelo quê? E como? Não tendo partes e sendo indiferenciada. É que, enquanto capaz de mover e móvel, tem de possuir diferenças. Mas como dizem que uma linha que se move gera uma superfície, e um ponto uma linha, os movimentos das unidades também serão linhas, pois o ponto é uma unidade que ocupa uma posição. Mas o número da alma já existe no lugar e ocupa uma posição. Além disso, se de um número subtrairmos outro número, ou uma unidade, resulta um número diferente. Mas as plantas e muitos animais permanecem vivos, depois de seccionados, e parecem possuir a mesma espécie, a mesma alma em espécie. Pode parecer que não faz diferença, no entanto, que lhe chamemos unidades, ou corpúsculos, pois se fizermos das esferas de Demócrito pontos, mantendo-se apenas a quantidade, haverá em tais pontos algo que move e algo que é movido, tal como no contínuo. Não é, pois, na diferença de grandeza ou de pequenez que decorre o que acabamos de dizer, mas sim de ser uma quantidade. Por isso tem que existir necessariamente algo que mova as unidades. Então, se no animal é a alma que move, sê-lo-á também no número, de forma que a alma não será o que move e o que é movido, mas o que apenas move. E como é possível que a alma, na qualidade de motor, seja uma unidade? É preciso, pois, que difira das outras em alguma coisa. Mas que diferença poderá haver entre pontos unitários, a não ser a posição? Se de fato as unidades existentes no corpo e os pontos são diferentes dos da alma, no mesmo lugar estarão as unidades de um e de outro, pois cada unidade ocupará o lugar de um ponto. E mais, se podem estar dois pontos no mesmo lugar, o que impede que esteja uma infinidade? As coisas, pois, cujo lugar é indivisível, são também elas indivisíveis. Aristóteles também comenta sobre a alma composta por elementos. É uma última parte onde ele vai fazer uma conclusão da análise da doutrina da alma como número. Ele vai fazer uma exposição e refutação da doutrina segundo a qual a alma é composta de elementos, em especial da proposta de Empédocles. Vai falar sobre as partes da alma, sua unidade e espécies das suas partes. Vamos lá. Alma, número, continuação. Daí resulta, como dissemos, que, por um lado, os defensores daquela perspectiva dizem o mesmo que quantos estabelecem ser a alma certo corpo sutil. Por outro, ao afirmarem que o movimento se dá por ação da alma, como Demócrito, cai no absurdo que lhe é próprio. Se, de fato, a alma existe em todo o corpo capaz de percepcionar, e se a alma é um corpo, então dois corpos existirão necessariamente no mesmo lugar. Assim, para os que dizem ser a alma um número, ou num único ponto existirão diversos pontos, ou todo o corpo possuirá a alma, a não ser que se gere em nós um número diferente, diverso do número de pontos que existem nos corpos. Ele vai falar agora sobre a definição de alma. Foram-nos legados 3 maneiras de definir a alma. É o que maior capacidade tem de imprimir movimento, disseram uns, por se mover a si mesmo. Outros, que é de todos os corpos o mais